Então, vocês já podem ver aí o sinal de que está gravando. A reunião está sendo gravada, tá? Então, vamos começar aqui. Então, hoje vamos ver mais essa questão da filha de Sion, para a gente entender mais essa questão da virgindade. A gente já tocou um pouco na vez passada, mas, como eu falei, a gente não pode se restringir ao aspecto biológico, uma virgindade no sentido físico, biológico, né? Então, a gente tem que ver o que mais que se quer dizer com esse termo. Não, isso não nega a questão de que ela não teve relações para ficar grávida. Então, também temos que explicar um pouco isso, né? Por quê? Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos essa primeira palavrinha aí, com as letras hebraicas, é tzion. Faz assim como se fosse um TS, né? Tzion. E que a gente escreve por Sion, e às vezes em português aparece a palavra Sião. Mas para a gente ficar mais próximo do hebraico, o mais correto mesmo é a gente chamar Sion. Então, Sion é um termo de origem incerta, as pessoas não têm certeza o que ele significaria etimologicamente, mas a maioria é de opinião, né, que se trata de um derivado do... Deixa eu botar bem aqui desligar bem aqui um microfone, para a gente não ter esse retorno. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Pronto. Só para a gente não ter o retorno. Mas na hora que vocês precisarem fazer a pergunta, vocês podem ligar. O microfone estando desligado não interfere em nada no áudio de vocês, não é? Para vocês me escutarem. Só que vocês não transmitem, mas vocês podem ligar a qualquer momento, tá? Então, Sion seria de origem incerta, né, etimologicamente, mas a maioria diz que provavelmente é uma palavra hitita. O idioma hitita era um dos idiomas cananeus, e Canaã é a região em que se tornou depois terra de Israel. Canaã é um modo como toda aquela região era chamada antes dos hebreus entrarem e tomarem posse da região. Ela era chamada de Canaã. E era cheia de cidades-estados. Cidades-estados, para a gente lembrar lá do ensino médio, cidade-estado é uma cidade que é, ao mesmo tempo, um país. É uma cidade que tem um rei, tem exército, né? Tem um muro. Então, como na Grécia, a gente estudou as cidades-estados, né? Lá em Canaã também, Canaã não era um país, Canaã era uma região cheia de etnias, e cada uma numa cidade-estado. E os hititas eram uma das etnias que estavam ali naquela região. Então, acham que a palavra Sion vem de Siunas, que significaria fortaleza. E os estudiosos acham que essa é a melhor definição etimológica, porque no segundo livro de Samuel, né? No segundo livro de Samuel, opa, passou aqui. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, é dito que Davi conquistou a fortaleza de Sião, tá? E então, isso combinaria com a etimologia da palavra que seria fortaleza. Bom, então, antigamente, era apenas o nome do monte do templo, onde ficava o templo de Jerusalém. Mas depois, essa palavra Sion se tornou sinônimo de Jerusalém. Então, quando falavam Sion, já não estavam falando mais no lugar onde o templo foi construído, mas da cidade de Jerusalém inteira. Depois,
passou a designar não só a capital, Jerusalém, mas todo o reino de Judá. Aquela terra toda, que era chamada Terra de Israel, então era Canaã, quando os hebreus tomaram posse, as 12 tribos hebreias, vindas do deserto, elas tomaram posse daquela região, a região passou a se chamar Israel. Não é? Então, Israel viveu sob liderança de líderes que eram, ao mesmo tempo, religiosos e políticos, chamados juízes, durante muito tempo. Depois teve o primeiro rei, que foi Saul, o segundo rei foi Davi, e o terceiro rei foi Salomão. Logo após Salomão, houve um cisma. Não é? Aquele reino de Israel se dividiu em dois, e ficou um reino que ficou no norte, todas as tribos do norte formaram um reino, e as tribos do sul também formaram um reino. E Judá era o nome do reino do sul. Então, quando a gente disser Judá, a gente está falando das tribos que viviam no sul, ali da Palestina, que antes chamava Canaã, e depois chamou Israel. Não há porque a gente dizer, mas são muitos nomes, mas o Brasil também já teve muitos nomes, já foi Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, né? Brasilis, né? Tá? Então, depende muito da história, do momento histórico que a terra recebe nome. Então, era Canaã, antes da entrada dos hebreus, depois da entrada dos hebreus passou a se chamar Israel, e quando os reinos se dividiram, né, em dois, então a parte sul, que é a parte que realmente é mais citada na Bíblia, que foram aqueles que escreveram o Antigo Testamento, praticamente, é o reino de Judá. Então, Sion, né, que antes era só o nome da fortaleza, onde ficava um monte lá onde ficava o templo, que antes era uma fortaleza, depois passou a ser um nome sinônimo de Jerusalém. Quando falava Sion, estava falando da cidade de Jerusalém, o templo fica em Jerusalém. Sion antes era só o lugar do templo, depois passou a abranger também a cidade toda de Jerusalém, e depois o reino de Judá todo, toda a parte sul, não é? Que chamava reino de Judá. Então, a gente vê que não se trata tanto a palavra Sion, com o passar dos séculos, passou a designar mais o povo, não é? O povo de Judá, todos os habitantes de Judá, o povo que compunha, não é? O reino de Judá. E filha de Sion, não é? Vai aparecer na Bíblia, certo? A primeira vez, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, né? O versículo 21. Esse mesmo texto, ele aparece também em Isaías 17, 22. Por quê? Porque esse texto aqui, do segundo livro dos Reis, é uma profecia, não é? É uma mensagem profética do profeta Isaías. Então, ela está tanto no segundo livro dos Reis, quanto no livro de Isaías. Hoje a gente procura entender, o objetivo é esse, de entender a expressão Virgem Filha de Sion, para a gente entender a virgindade de Maria, como aparece no Novo Testamento, né? Então, o que diz lá nesses dois textos? No texto do segundo livro dos Reis e no texto de Isaías. É Isaías dizendo que a filha de Sion, ou seja, todo o povo lá do reino de Judá, nesse sentido de uma fortaleza, se sentem uma fortaleza, não porque é mais uma fortaleza no sentido de defesa militar, mas uma fortaleza no sentido de que se sente confiança no Senhor. Então, esse povo que se sente uma verdadeira fortaleza por causa do Senhor Deus, esse povo zomba das ameaças que recebeu
do rei Senaqueribe. Então, quando é que se passa esse texto de 2 Reis e de Isaías 37, né? Então, é no tempo do rei Ezequias, que recebeu ameaças do Império Assírio, do rei Senaqueribe da Assíria. Então, esse rei Senaqueribe da Síria, a gente sabe que a Síria teve uma época em que ela quis fazer uma expansão geográfica e ela começou a conquistar os pequenos reinos e anexar esses reinos ao seu território e foi ficando cada vez mais poderosa. Então, mandou essas ameaças ao rei Ezequias, né, dizendo que iria destruir a cidade de Jerusalém, a capital, ia tomar a cidade, né? E eles não tinham a menor condição de se defender. Mas o profeta Isaías disse: a filha de Sion, então, pela primeira vez aparece a expressão, a filha de Sion zomba, né, do rei Senaqueribe, porque ela sente sua confiança no Senhor que a defende, tá? Então, essa expressão foi pela primeira vez dita na Bíblia pelo profeta Isaías, num contexto de guerra, tá? Então, a virgem filha de Sion zomba do rei Senaqueribe da Assíria, porque confia no Senhor Deus, não é? Que a faz ser forte e não vai ser derrotada. Tá? Então, junto com a mensagem, há uma profecia messiânica. Não fica só nisso de dizer que a filha de Sion não tem medo do imperador, né, da Assíria, que seria assim um contrassenso, porque realmente a Síria estava muito poderosa nessa época. Dizer que um pequeno reino não temia o Senaqueribe seria, sim, considerado, na época, uma falta de juízo, né? Mas o profeta diz que a virgem filha de Sion não teme o rei Senaqueribe, zomba dele, sente-se forte no Senhor, sente-se protegido no Senhor, e tem uma profecia que acrescentada essa mensagem, não é? Que foi enviada por Isaías para o rei de Judá, que era o rei Ezequias, que era um bom rei, é um dos reis bons, né, do reino de Judá, dizendo que quando o povo de Judá for realmente atacado, quando isso acontecer, isso vai acontecer, né, séculos depois, quando isso acontecer, Deus vai recomeçar tudo, toda essa aliança, esse relacionamento que ele teve até agora, ele vai recomeçar com um remanescente. O remanescente que escapar da guerra, o remanescente que escapar da destruição, Deus vai recomeçar tudo, vai recomeçar com ele. Então, desde o primeiro momento em que aparece a expressão filha de Sion, já aparece também um vínculo com o Messias. A filha de Sion, ela vai ter muito a ver com esse remanescente. O que é o remanescente? É que, claro que o Israel histórico, o Israel político, né, o povo, os descendentes das 12 tribos, nunca conseguiram ser fiéis totalmente, nunca conseguiram ser fiel a Deus por muito tempo. Né? Eles tinham um chamado, uma vocação especial, uma missão de instaurar o monoteísmo no mundo. Mas eles caíam na idolatria sempre. Né? Então, por interesses pessoais, principalmente relativos à prosperidade. O que acontece? É que, na antiguidade, pensar em um Deus único seria um contrassenso, porque existem vários departamentos, setores, âmbitos da vida humana. Né? Tem, por exemplo, a parte
dos bens materiais que a pessoa tem que conseguir para sobreviver. Isso é um departamento, ou seja, é um aspecto da vida humana. Mas tem o aspecto da procriação, é outro aspecto. Tem o aspecto, não é, de sobreviver a guerras, que era muito comum naquela época. É outro setor. Então, deveria ter um Deus para cada setor. Um Deus para mandar a chuva e possibilitar a colheita. Um Deus que abençoasse as mulheres para que elas engravidassem. Né? Um Deus que fosse guerreiro, que os fizesse vencer a guerra. E para cada setor, né, cada âmbito da vida humana, tinha que ter uma divindade. E seria impensável um Deus que cuidasse de tudo isso. Então, o monoteísmo era algo muito difícil. Então, eles eram fiéis ao Deus de Abraão até que havia uma seca. Então, quando chegava a seca, eles iam a Baal, né? Eles iam cultuar Baal, porque Baal era o Deus da fecundidade que mandava chuva para que eles tivessem colheita. Né? Então, eles não conseguiam ser fiéis sempre. E aí eles sempre caíam na infidelidade à aliança, embora seus antepassados tivessem prometido ser sempre fiel a um Deus único, não é? Eles sempre cometiam essas infidelidades à aliança, porque eles acabavam não acreditando num Deus único. Eles sabiam, né? Então, é isso que a gente tem que ficar bem esperto, porque as religiões evoluem, a compreensão de Deus evolui. Então, tem gente que ainda me pergunta, a Igreja Católica é assim? Eu disse, gente, há mais de 300 anos que ela não é mais assim, ela já superou essa coisa aí, né? Que você está falando. Ah, já, eu disse, faz 300 anos, então todo mundo tem que evoluir, né? A compreensão de Deus, de como Deus se comunica, da vida após a morte, essas coisas vão evoluindo. Toda religião evolui. Quando o ser humano vai evoluindo, a religião vai evoluindo, porque a religião é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é ser humano e Deus. Então, mudou o ser humano, muda a forma de se relacionar. Muita coisa continua sendo firme, a mesma coisa, mas mesmo assim, esses elementos que permanecem, eles são ressignificados, eles têm uma outra compreensão, etc. Né? Então, era muito difícil para eles o monoteísmo. Na realidade, eles não acreditavam na existência de um só Deus. Eles sabiam que tinham que adorar somente ao Deus de Abraão. Isso não significava na cabeça deles que somente esse Deus existisse. Eles achavam que todos os outros deuses existiam, só que eles não deveriam adorar. Mas, quando eles passavam por qualquer dificuldade, eles acabavam adorando para conseguir aquilo que queriam. Né? Então, o profeta Isaías, ele luta muito, como todo profeta lutava, contra as infidelidades à aliança, contra a idolatria. A grande atividade profética é contra a idolatria, que leva a injustiças, porque os outros deuses não cobram o amor ao próximo, não cobram ajuda ao próximo. Quem cobra o amor ao próximo como a ti mesmo, né, como está lá no Levítico, no livro do Levítico, no Antigo Testamento, é o Deus de Israel. Os outros deuses não se importam com isso. Então, isso levava a injustiças, né? Principalmente as injustiças sociais por parte dos reis que oprimiam o povo. Então, o profeta Isaías, ele sabe que não é Senaqueribe que vai destruir Sion, Jerusalém, Judá, né? Não é ele. Isso vai acontecer no futuro. Mas, mesmo quando isso acontecer, que é Babilônia que vai destruir Jerusalém, não é? No ano lá 586, mais ou menos, 585, 86, antes de Cristo, a Babilônia vai destruir a cidade, vai destruir o templo e a cidade. E com isso vai dominar todo o povo de Judá. Então, não é aí, né? Então, a filha de Sion zomba do Senaqueribe, ela se sente uma fortaleza inconquistável, intocável, né, por causa de Deus. Mas,
quando isso acontecer no futuro, Deus vai recomeçar a sua aliança através de um remanescente. Então, esse remanescente é aquele Israel que não é infiel. É o Israel que aconteça o que acontecer, tenha seca, ou tenha enchente, ou tenha terremoto, ou ele passa por diversas dificuldades, ou tenha guerra, ele não procura outros deuses. Esses membros do povo de Israel, esses que são fiéis sempre a Deus, mesmo com muito sofrimento, eles se mantêm fiel a Deus, eles são chamados de remanescentes ou resto de Israel, né? E eles vão ser cada vez mais vinculados ao Messias. O Cristo, que é uma palavra grega para ungido, é o mesmo que é Messias, que é a palavra hebraica para ungido. Então, o Cristo, ou Messias, que vai vir, né? Ele surgirá, não daquele Israel infiel, não daquele Israel idólatra, não daquele Israel que comete injustiça, não daquele Israel que rompe a aliança, que comete idolatria. Ele vai surgir do remanescente fiel. Todo mundo entendeu isso aí? Eu preciso saber disso para ver se eu posso continuar. Alguém poderia me dar o feedback? Se alguém não entendeu, por favor, fala. Sim, Maninha. Entendi, irmã. Tá bom. Então, vamos lá. Então, veja, a primeira vez que fala na filha de Sion, já se reporta também à existência de um remanescente. A filha de Sion, com o passar do tempo, ela não vai definir todo Israel, né? De primeiro, ela vai definir aquele povo, aqueles israelitas que pertencem ao reino de Judá, não os do norte, os que pertencem ao reino de Judá, que é o reino do sul. E aí, num primeiro momento, essa filha de Sion, ela também vai pecar, ela vai cometer, ela vai ser retratada como uma jovem, e uma jovem que comete prostituição. Então, quando falar da filha de Sion como uma jovem que comete prostituição, se está falando do povo de Israel que adora os ídolos. Por quê? Porque há momentos em que o povo de Israel é tratado como filho de Deus, né? Então, por exemplo, no profeta Oséias, Israel aparece em algumas passagens da profecia, simbolizado por uma criança. Tá? Também, no livro de Isaías, o povo de Israel aparece simbolizado por uma criança, e Deus é simbolizado como sendo seu pai. Em outras passagens, como a palavra aliança em hebraico é a mesma palavra para casamento, o povo de Israel vai aparecer como uma jovem, uma virgem, que se casa com Deus quando faz aliança, tá? Então, essa jovem, ela tem que ser pura, ou seja, ela não pode adorar os deuses dos povos vizinhos. Se ela adorar os deuses, ela cometeu adultério, porque seu marido é Deus, não é? Seu marido é o Deus de Israel. Então, veja, tudo é simbolizado. A palavra aliança é uma palavra hebraica chamada berit ou brit, não é? E é a mesma palavra para casamento. Então, como há uma aliança entre Deus e as 12 tribos, né, em que Deus faz promessas a essas tribos, isso se torna um contrato, né? Uma aliança é um contrato. Então, Deus faz promessa de proteger, de cuidar, de tudo. E a única obrigação dos descendentes das 12 tribos é adorar somente o Deus
de Abraão, só, e mais ninguém. Isso é aliança. Então, Deus faz muita coisa e pede pouca coisa do povo de Israel. Então, o que é pedido do povo de Israel? O monoteísmo. Adorar somente o Deus de Abraão. E a nenhum outro Deus. E o demais, tudo é feito por Deus. Deus tem que alimentar o povo, não é? Não deixar passar necessidade, cuidar, proteger, tudo. Então, tem horas que a metáfora que é usada é a metáfora da criança, porque o pai tem que fazer tudo, pai e mãe tem que fazer tudo para a criança. Então, a criança é cheia de necessidades, e se exige pouco da criança, o que se exige mesmo é de pai e mãe. Então, Deus vai aparecer, às vezes, com a imagem de pai, às vezes com a imagem de mãe, né? Ele vai dizer no profeta Isaías, tem uma profecia que diz que mesmo que a mãe esqueça o seu filho, Deus jamais esquecerá do seu povo, né? Isso não vai acontecer. Então, Deus vai aparecer várias vezes como mãe, vai dizer que pegou Israel no colo, né? Pegou o povo de Israel como se fosse um nenenzinho, pegou, colocou junto ao rosto. Vai ter lugares que diz que Deus amamentou esse povo, cuidou desse povo, deu banho nesse povo, ensinou esse povo a andar. Então, o povo aparece como um bebê e Deus como pai ou mãe. Às vezes a imagem de pai, às vezes a imagem de mãe. Outra hora, esse povo aparece como uma jovem que está, né, comprometida em casamento com Deus, ou seja, fez uma aliança com Deus. E aí essa jovem tem que ser fiel àquele a quem ela se comprometeu em aliança, assim como o seu noivo também é fiel a ela, não é? Então, existem essas metáforas para falar de Israel. Então, veja, esse remanescente fiel, depois vai ser chamado de filha de Sião. Mas no início não é assim. No início é realmente todo o povo que está no reino de Judá, seja fiel, seja infiel, é todo mundo. Mas vai caminhar para isso, tá? Então, filha de Sião é uma metáfora, né? É uma metáfora para Israel. E Israel dentro do relacionamento amoroso, atencioso e paciente que Deus tem com o povo. Não é? Então, ela vai aparecer aí como uma jovem, filha de Sião, vai aparecer como uma jovem que é cuidada pelo seu pai. Não é? Então, é um povo, a filha de Sião, essa faceta do povo confiante na libertação de seu Deus, porque está aparecendo como uma jovem que é protegida pelo seu pai. Está tudo bem até aí? Então, tem passagem, porque o livro do profeta Isaías, as profecias são compiladas depois, então elas não têm muita ordem, não, né? Então, logo no capítulo 1, versículo 8, fala do remanescente como uma menina que foi escondida para escapar de uma destruição. É como se chegassem bandidos numa casa, né? Numa casa do âmbito rural, que são distantes umas das outras. O pai viu que ia haver uma chacina, que a família toda ia ser destruída, pega a sua filha para não ser violada, para não ser morta, e esconde, não é? E aí todos são mortos, mas aquela filha fica. Então, é uma forma do profeta Isaías falar desse remanescente. Esses que são fiéis vão ser cuidados por Deus quando chegar o império da Babilônia, destruindo tudo, não vai destruir aqueles que são fiéis, porque aqueles que são fiéis é que vão levar à frente o monoteísmo. Então, Deus não pode deixar que todos eles sejam destruídos pela Babilônia, certo? Então, esse remanescente vai ser cuidado como uma criança, uma jovenzinha, um adolescente, que foi escondida pelo pai para escapar da destruição. Então, a filha de Sião também aparece como um povo que espera a salvação, que espera sempre que Deus
o salto. E também vai aparecer como uma mulher em trabalho de parto. Algumas vezes, a filha de Sion já não vai ser tratada como uma virgem, mas uma mulher que está sentindo as dores do parto e que está indefesa diante dos atacantes. Então, olha, esse é Jeremias 4:31 que vai aparecer isso. E isso aqui é que vai ser reinterpretado lá no Apocalipse 12, que eu falei na primeira aula. Então, toda a nossa primeira aula foi entendendo o Apocalipse 12 à luz do judaísmo, né? À luz lá da Arca da Aliança, daquela coisa toda. Então, a filha de Sion, então, por isso que eu dizia, a filha de Sion, aquela mulher do Apocalipse 12, ela é a filha de Sion. Mas o que é filha de Sion? Estamos tentando explicar hoje, tá? Então, às vezes, é uma criança, às vezes, é uma virgem que está comprometida, não é? Em casamento, e às vezes é uma mulher em dores de parto. Depende do momento que o povo de Judá estiver vivendo, certo? Então... Irmã Ilha, eu não estou conseguindo enxergar nesse texto aqui, Isaías 1:8, a filha de Sião como uma criança, porque ela diz assim, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Onde que a gente consegue tirar essa dedução que aqui a filha de Sião está sendo considerada como uma criança? É porque essas são metáforas para dizer que alguém que é infantil, que alguém que é desprotegido, está sendo escondido para preservar de uma destruição. Por exemplo, a vinha. A vinha, ela era cercada, ela era vigiada, ela era cuidada, porque ladrões queriam os seus frutos, os animais silvestres queriam seus frutos, e muitas vezes a vinha era escondida dentro de outra plantação, para que ela pudesse sobreviver. Então, a vinha, às vezes, para que ela não fosse destruída, em tempos em que havia muitos saques, ela era escondida, ela era guardada, por exemplo, no pepinal, ela era guardada, escondida entre outras plantações, e muitas vezes essas mesmas expressões metafóricas que estão aí são equivalentes a uma criança desprotegida. Entendi. Então, a gente precisa entender a metáfora, né? Inclusive, Isso. fazendo associação com outros textos para Com poder outros textos. enxergar além. Tá bom, Isso. querida, obrigada. Então, a jovem também, a menina que estava entrando na adolescência, se viessem esses atacantes, ela tinha que ser escondida. Então, muitas vezes, uma família tinha uma menina na família e ninguém sabia, para que ela não fosse violada, entende? Então, ela tinha que ser cercada de proteção, porque ainda hoje acontece isso muito em alguns países da África, não é? Que eles chegam, matam todo mundo e violam as jovenzinhas, as crianças, as meninas, né? Tá? Então, ela, assim como a vinha que tinha que ser escondida dentro de outra plantação, as meninas eram escondidas de várias formas para que elas não fossem violadas e violentadas, né? A mesma coisa. Então, no Cântico dos Cânticos, várias vezes, a amada vai aparecer como uma vinha fechada, cuidada e escondida, né? Que acaba sendo um cativeiro. Acaba sendo um cativeiro, isso depois vai aparecer. Né? Isaías 62, ela é um povo que espera a salvação. E Jeremias trata a filha de Sião como, o remanescente, né? Como uma mulher em trabalho de parto, que é um momento de aflição do povo, né? Quando o povo está diante de atacantes, por exemplo, do Império da Babilônia, que Jeremias se dá na época em que o Império da Babilônia vem para destruir Judá, né, o reino de Judá. Então, esse povo se sente como uma mulher
prestes a dar à luz, totalmente indefesa diante de atacantes, né? Não dá para correr, não dá para ser escondida, não dá para nada disso, né? E em Zacarias 9:9, que é a passagem que é usada na entrada de Jesus em Jerusalém, aquela entrada triunfal, né? Um remanescente, é um povo que espera o seu rei messiânico, seu rei ungido, né? Então, podemos resumir da seguinte forma. Uma primeira coisa, a filha de Sião é positivamente comparada a uma filha sob consideração especial da figura paterna, que seria Deus, tá? Então, ela é como uma adolescente que ela tem total proteção, cuidado de uma figura paterna que defende a sua honra, a sua integridade. Isso vai aparecer no segundo livro dos Reis, 19:21, e Isaías 37:22. No segundo ponto, essa filha de Sião, essa jovem, não é, que estava na casa do pai, cercada de cuidado pelo pai, para que não fosse desonrada, ela se prostitui. E aí nós vamos lembrar de uma história de uma filha de Jacó, não é? Dina, filha de Jacó, que ela sai de perto do pai e dos irmãos e ela acaba se entregando, né, para o príncipe da cidade-estado de Siquém, não é? Isso gera muita confusão, tá? Então, é dito que ele a violentou, mas depois queria casar-se com ela, né? E os irmãos aí não permitiram, e foi muita coisa que aconteceu, né? Por causa disso. Então, essa filha de Sião, quer dizer, é o povo que é cuidado por Deus, que vai aparecer aí como um pai, ela como uma jovem, na casa paterna, cercada de cuidados pelo pai, como também o vinhateiro cerca de cuidados sua vinha, mas ela acaba adorando os ídolos, ou seja, isso é tratado com a metáfora da prostituição, é como se ela tivesse se entregado a vândalos, não é? A inimigos, a pessoas cruéis, não é? E que ela teria saído, preferido essa entrega a essas pessoas cruéis, que vão fazer mal a ela, que vão tirar-lhe a honra e vão desampará-la, em vez da proteção do pai. Isso é a metáfora que vai explicar como é que, se o povo fosse fiel, como é que a Babilônia vai conseguir destruir, não é? Não destrói todos, mas realmente faz grande destruição. A explicação dada, não é? Lá em Isaías 1, 8 e o 21, né? Retoma o 8 e depois vai até o versículo 21, pula para o versículo 21, não é? Porque ela prostituiu-se, trouxe devastação para si. Ela mesmo trouxe esses babilônicos que atacaram, né? Então, ela se doou aos ídolos, aos deuses, né, dos povos vizinhos, e esses se tornaram inimigo delas e a devastaram, né? Então, digamos, por exemplo, tinha um povo ali perto, que era o povo de Edom, que era vizinho de Israel, e muitas vezes os membros ali do Reino do Sul, ali de Judá, acabavam oferecendo sacrifícios aos deuses desses edomitas, né, do povo de Edom. Quando a Babilônia se aproximou de Judá para destruir Jerusalém, que era a capital de Judá, os edomitas ajudaram os babilônicos a destruir a capital e ainda festejaram a destruição. Então, é como se o profeta dissesse: ora, o povo de Judá se une aos deuses de Edom, e esses mesmos deuses
trazem a devastação para o povo de Judá. Né? Então, é como se a jovem se entregou a bandidos e os bandidos causaram a sua devastação. Tudo bem? Eu posso continuar? Pode fazer perguntas, se quiser, ou comentário. A linguagem poética dos profetas usam muitas metáforas, né? E retomam muitas metáforas ditas em outros momentos, ou em outras poesias, que vão ficando meio óbvias para quem está lendo, né? Então, ele já supõe. Esses textos eram lidos com frequência nas sinagogas, então as pessoas já faziam esse acesso, né? Sem falar de que estavam dentro da mesma cultura. Tá? Eu tenho dúvidas sobre essa mulher em trabalho de parto. O que significa essa frase? Por que eles escolheram essa frase assim? É porque a mulher, né, quando ela estava em trabalho de parto, ela estava em grande angústia, porque daquelas dores que ela sentia, podia vir uma vida ou a morte, inclusive a dela, certo? Que era muito comum as mulheres morrerem em trabalho de parto. Então, era um momento de grande angústia. Agora, já pensou uma mulher que está com as dores do parto, não é num hospital, é em casa, não é? Certo? Ela está em casa, sentindo as dores do parto, não sabe se vai conseguir ter o bebê ou não, e chegam os vândalos, não é? Para atacar sua família. É uma imagem terrível, porque como que ela pode correr, como é que ela pode se refugiar, como é que ela pode fugir, como é que ela pode se defender? Ela está nas dores do parto, ela está no momento do parto, né? Tentando dar à luz. Então, essa imagem é a imagem de grande sofrimento para o povo, quando o povo está em grande angústia, achando que a qualquer momento, porque o que o pessoal fazia? As cidades tinham muros, então, o que faziam? O exército inimigo, eles cercavam os muros da cidade, de forma que ninguém podia fugir, ninguém. E a pessoa morria lá de fome, de sede, ou se rendia. Se não se rendesse, ia morrer de fome e de sede. Se rendesse, na hora que saísse no portão, eles eram mortos. Então, tinha que escolher de que jeito ia morrer. Tá? E aí, isso era comparado à mulher em dores de parto, no momento em que está sendo atacada. E é exatamente essa mulher em dores de parto, em defesa diante dos atacantes, que vai aparecer lá no Apocalipse 12, como uma mulher em dores de parto, com um dragão em frente dela para devorar o filho. Se ela conseguir ter o filho vai ser devorado imediatamente. Que angústia é essa? É como se a mulher tivesse tentando dar à luz e em frente dela tivesse um leão, uma onça para devorar o filho que nascesse. É um sofrimento muito intenso, né? E não tem saída. Exatamente. É esse tipo de sentimento que eles querem traduzir com essas metáforas. Tá? Porque eles são muito de usar o símbolo e a metáfora, e para dizer sentimentos, né, para dar uma ideia do que sentem, essas metáforas ajudam muito. Entendi, obrigada, irmã. Então, tudo isso, né, que principalmente essa parte aqui do 2, que eu falei, que tem a ver com o cerco que os babilônicos fizeram diante dos muros de Jerusalém, não é? E a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. Então, eles cercaram até a rendição total. Não é? Quando se renderam, então, eles entraram na cidade destruindo tudo mesmo.
né, queimando o templo, destruindo, matando quem estava na rua, entrando nas casas, matando quem estava dentro. Então, poucas pessoas escaparam. Foi realmente uma coisa cruel, né? Uma coisa terrível. Então, a pergunta era, como é que Deus permitiu isso? E a resposta foi, eles adoraram os deuses, né? Os deuses das nações vizinhas, eles se entregaram à prostituição. A prostituição, o adultério, é o nome para a infidelidade à aliança, né? Então, é como sendo uma mulher que é casada e vai em busca de outro homem, né? Então, seria o povo de Judá, que tem uma aliança com Deus, indo em busca de outros deuses, ou a filha que foge da proteção do pai e se entrega ao inimigo, que depois a escraviza e a destrói, que seria, então, a imagem, né, do povo de Judá, que renuncia à proteção divina e se entrega aos deuses que os escravizam e devastam. Tá? Então, vamos entender aqui essa expressão filha de Sião, né? Sob a égide do pai, a filha solteira é a figura mais preciosa e, portanto, potencialmente a mais vulnerável do lar, na época, né, nessa época tribal, nessa época da barbárie, né? E essa realidade aqui era, né, bem difícil para a mulher. Desde que a menina vai se tornando mulher, a situação dela já fica bastante complicada. Muitas vezes, as pessoas só veem machismo nos textos do Antigo Testamento, em que a mulher ela é vigiada, ela é cuidada, não é? Pelo pai, pelo irmão mais velho, etc. Mas é porque a situação é de grande violência mesmo, né? Então, naquele contexto patriarcal, a filha é uma extensão da honra do pai, não é? Se ela é violentada, então, não só ela é desonrada, mas seu pai também. Não é? Então, o pai arca com as consequências se ela for estuprada ou humilhada. Então, está aqui em Êxodo e Deuteronômio a legislação sobre isso, né? Então, da mesma forma, Deus, como pai, né, que vai a metáfora, é o responsável final pela honra da filha, que vai ser o povo de Judá. Deus é implicado na devastação de Israel. Se o povo de Israel for devastado, as nações têm que perguntar: e o Deus dele não cuidou, não? Não cuidou deles, não? É como se dissesse: fulana foi estuprada. Aí iriam perguntar: e o pai? Não cuidou dela? Não a protegeu? Não é? Então, nesse tipo de metáfora, não é? Há uma necessidade de virgindade para filhas de Sião, que ela seja fiel e dê à luz o povo do Messias. Então, ela tem que ser o povo de Judá, não é? Ou de Israel do Sul, das tribos do Sul, tem que ser tão puro, né, em termos de fidelidade à aliança, como uma jovem tinha que se manter virgem até o casamento. E ela tem que se manter assim até que surja o Messias. Até que desse povo casto, fiel ao monoteísmo, a seu Deus, nasça o Messias. Porque se eles forem todos infiéis, se todos eles se acabarem fazendo sacrifícios aos deuses dos povos vizinhos, não vai haver monoteísmo, vai acabar. Sem isso, não vai ser possível vir o Messias, porque o Messias vai vir de que Deus, se há vários. Não é? Certo? Então, é essa leitura
que tanto os profetas quanto os sábios de Israel vão fazer. Então, por isso, essas metáforas. Então, o que acontece? Eles estão num ambiente patriarcal, em que é assim que as filhas são tratadas, é assim que as coisas acontecem, e eles vão transpor essa realidade para falar do relacionamento entre o povo e seu Deus. Professora, o que você disse que é alusão ao cerco babilônico perder? Essa questão do cerco babilônico e destruição de Judá, né, de Jerusalém, e principalmente que era a capital de Judá, ela vai ser um questionamento, é como se, na linguagem metafórica, é como se vândalos viessem até a casa de um pai que tinha uma filha adolescente, viessem esses vândalos e acabasse fazendo violando, né, violentando essa filha adolescente. A pergunta é: esse pai não conseguiu proteger sua própria filha, tinha que proteger até com a vida dele, né, fazer tudo para que isso não acontecesse. Obrigada. Veja que eles vão usando metáforas para falar disso, né? Mas então chegamos aqui a esse ponto. Quando eu falar filha de Sião, estou falando do povo de Judá, que deve se comportar como uma filha na casa paterna, não é? Esperando o momento em que realmente der à luz o Messias. Ou seja, eu estou falando de um povo que tem que se manter no relacionamento da aliança com seu Deus até o momento em que chegue o Messias, o Cristo. Deu para entender aí? Será? Depois vocês vão perguntar, mas o que isso tem a ver com Maria, né? Então, tem o cerco da... Alguém quer perguntar? Não, eu tô aqui, irmã, boa noite. Eu já estava aqui pensando o que isso tem a ver com Maria, mas eu estou esperando desenrolar. Muito bem. Que bom que você está esperando, que eu acho que vocês vão entender bem melhor. Se vocês compreendem a metáfora do povo como uma jovem virgem, quer dizer, quem seria esses? No entanto, se esse povo inteiro ele comete idolatria, ele adora os deuses, ele é como uma filha que se entregou a vândalos, não é? Para a sua própria destruição. Se esse povo, pelo menos parte dele, né, que são chamados dos remanescentes, se mantém fiel, é comparado com a filha jovem, virgem, protegida na casa do pai, que não foge da presença do pai para se entregar a ninguém, mas permanece na casa do pai. Então, esse é o povo que está sempre na aliança. A casa do pai seria sempre a aliança que não adora os ídolos. Se vocês entendem isso, vocês vão entender todo o restante. Dá para entender isso, essa metáfora? Perfeito. Dá para entender. Ótimo. Acho que eu já rezei muito de tarde, pedi a Deus que me desse a graça porque eu acho o tempo curto para a gente entrar em todas essas coisas de profecia, mas o Mateus foi dizer para se cumprir a profecia, né? Então, a gente tem que entender essas metáforas vindas da profecia. Então, veio na realidade, o cerco, né? Babilônia fez um cerco ao povo de Judá, destruiu o templo, destruiu a cidade, matou muita gente, né? Exilou grande parte da população, mas esse povo que foi exilado lá na Babilônia, esse povo pediu perdão, esse povo quis voltar, quis recomeçar. Esses que foram para o exílio não conseguiram voltar, mas seus filhos conseguiram, não é? Então, havia profecias de retorno, eles não ficaram desamparados no exílio, né? Então, havia profecia do retorno da filha de Sião à casa paterna, que seria o retorno dos exilados na Babilônia para a terra de Israel, para reconstruir a religião,
para reconstruir o relacionamento com Deus. Então, nas profecias de retorno, a filha de Sion, que agora são destacam mais os exilados na Babilônia, né, recebe a promessa de restauração completa, um retorno à antiga alegria. E diz que os impuros, os incircuncisos, não mais entrarão nela. É como se não vão mais fazer parte do povo. Então, aquelas pessoas que eram membros do povo, mas não praticavam realmente a religião monoteísta, não se mantinham na aliança, esses não farão mais parte dela. Né? Então, é como se essa jovem fosse arrancada dela todos os seus defeitos, não só os seus pecados, mas aquilo que realmente a fazia querer ser infiel a Deus. Né? E tem mais, olha só que interessante, nessas profecias do retorno, diz que o pai não vai mais vigiá-la, não precisará mais vigiar essa filha. Ela não precisa mais estar mantida dentro de casa, sob vigilância, porque ele confia nela, ela não vai mais ser agredida, não vai mais ser violada. Né? Então, ela não será mais uma filha cativa, né? Mas será totalmente livre. Deus a libertaria e viria habitar no meio dela. Então, a presença... por que esse pai não precisa manter essa filha em casa como uma cativa, né? Como uma pessoa que está sendo presa em casa para não acontecer nada de errado com ela. Esse pai vai estar sempre junto dela, não para vigiar, mas protegendo-a. Vai ser uma presença constante. Então, esse povo vai ser como o povo que estava no deserto, quando Deus estava no santuário, né? Lá na Arca da Aliança, se acreditava que Deus estava sentado ou de pé na Arca da Aliança, estava junto com as tribos lá no deserto. Né? Então, ele vai habitar ali, a presença dele vai ser constante com essa filha. Então, ele vai estar sempre com ela, e ninguém a fará mal, porque ele está ali junto com ela. Não porque ele a reteve em casa, mas porque ela é livre, mas na liberdade dela, esse pai estará sempre com ela. Então, ela é chamada a cantar, se alegrar, a dançar. Isso vai ser muito importante para a nossa aula última, que vai ter essa alegria da filha de Sion. Não é? Então, a gente vai ver por que ela tem que ser alegre. Não é? Porque agora ela vai estar livre, não é? Totalmente livre. Esse pai não a sufoca, não a guarda dentro de casa. Ela está solta e ele está junto dela, sempre. Não é? Com uma presença constante. E essa presença constante, você já pode ir pensando na profecia do sinal de Emanuel. O sinal de Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus está presente, Deus está aqui, Deus está com a gente. Não é? Que vai ser muito forte nessas profecias de retorno. Tudo bem? Eu posso continuar? Alguém não está entendendo? Ou gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, irmã. Sobre Isaías 7,14. Vamos ver, já. Do Emanuel, isso. Beleza. Que é o que vai ser retomado por Mateus, né? Lá no nascimento de Jesus. Então, aí está a pedidos, né? O sinal de Emanuel. Eu prefiro escrever com E minúsculo, porque nessa época não era nome de ninguém, não é? É uma expressão idiomática em hebraico. A profecia de Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que, aí eu vou dizer a palavra em hebraico, depois a gente vai ver essa palavra. A alma conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, Isaías 7,14. Tá? É a profecia
do sinal de Emanuel. Essa profecia foi dita por quem? Pelo profeta Isaías. Né? Agora a pergunta, para quem Isaías disse? Para o rei Acaz, um rei de Judá, o rei Acaz. Tá? E por que Isaías disse essa profecia para Acaz? Porque é o seguinte, eu já falei para vocês que o reino se dividiu em dois. O do norte continuou chamando Israel e o do sul chamava Judá. Né? Agora, quando a Assíria vinha para invadir, né, esses reinos, o norte da Terra Santa, né, que era Síria, que ainda hoje está lá, né? Síria, que tem Damasco, Antioquia, cidades famosas, né? Então, Síria, está bem ao norte. Embaixo de Síria tem as tribos do norte, as tribos hebreias do norte, né? O reino do norte. E depois, embaixo no sul, tem Judá. Então, quando a Síria vinha para destruindo tudo pela frente, os que mais se preocuparam logo foi a parte norte. Então, foi Síria, porque a Síria está vindo para destruir, conquistar os povos, então, Síria e o norte, o Israel do norte, resolveram se unir e enfrentar a Síria. Então, eles fizeram uma coalizão, uma aliança política. Né? E começaram a chamar aqueles povos ali vizinhos todos para se unir para enfrentar a Síria. O rei Acaz disse, eu não vou fazer isso. Não vou porque isso vai dar em nada. Se a gente fizer aliança, se submeter e fizer aliança com a Síria não vai nos destruir. Nós teremos que pagar altos impostos, mas nosso povo não vai ser destruído. Ela não vai queimar nossa cidade, não vai matar nosso povo quase todo. Eu não vou entrar nessa coalizão. Aí os vizinhos do norte ficaram com muita raiva de Judá, do rei Acaz. E aí se armaram para destruir Judá. Então, Judá tem dois problemas. A Síria está vindo aí, destruindo tudo, e os seus vizinhos do norte se uniram contra ele, porque ele não quis entrar na aliança política, na coalizão para fazer guerra à Síria. E aí, então, ele vai dizer, bom, aquilo que eu não queria que acontecesse, né, que era a destruição do povo, vai acabar acontecendo. Agora, não mais pela Assíria, mas pelos meus vizinhos, né, do norte. Então, ele foi lá no aqueduto para ver quanto de água a cidade conseguiria reter em um cerco. E aí, o profeta Isaías chega e diz assim, cuidado com o que você vai fazer, porque o povo está pressionando e o rei está querendo fazer uma aliança. O rei está em dúvida. Ele diz assim, eu não sei se eu faço aliança com o Egito, que é meu vizinho do sul, né, para nós dois enfrentarmos os vizinhos do norte, ou se eu mando emissários até a Síria, dizendo que eu me submeto e que peço proteção contra os meus vizinhos. Ele está em dúvida. Com qual dos dois, das duas grandes potências, o Egito ou a Síria, ele vai fazer aliança. Então, o profeta Isaías diz, não faça aliança com nenhum dos dois. Deus mesmo vai cuidar disso. A Síria não vai destruir a cidade, não vai destruir esse povo. Não faça aliança com nenhum dos dois. Confie em Deus. E o rei, tá, tudo bem. Ele diz, não, você não está confiando? Peça um sinal. Peça um sinal, qualquer sinal a Deus. Ele diz, não, Deus me livre de pedir um sinal. Imagina, eu exigir um sinal de Deus.
Ele está sendo esperto com o profeta, né? Um bom estrategista, o rei Acas. Ele está dizendo, se Deus der um sinal, aí eu vou ter que confiar em Deus. E a situação é muito difícil para eu confiar só em Deus e mais ninguém. Aí o profeta fica logo com raiva e diz, você não pede um sinal, mas eu lhe dou o sinal. O sinal é esse aí. O sinal é que a Almar vai conceber, vai dar à luz um filho, um menino, e ele será chamado de Emanuel. Ou seja, todo mundo vai dizer, esse menino é o sinal da presença de que Deus está conosco. Vamos lá. Então, Isaías proíbe Acas de fazer aliança com as potências estrangeiras, seja a Síria, seja o Egito. Não é? E essa profecia está dizendo o seguinte, Acas, eu vou te dizer uma coisa. Se fosse para a Síria destruir vocês, Deus não te mandaria o filho herdeiro que vai tomar o teu lugar no trono. Esse menino vai nascer, vai se criar na maior fartura. Ele não vai se criar em tempos de guerra. Ele não vai se criar num tempo em que você está pagando altos impostos ao Egito ou à Síria. Ele vai ser criado na fartura, no mel e na coalhada. Isso aí é uma garantia de que nada vai acontecer com você nem com o povo. Então, Isaías está dizendo que vai nascer o herdeiro de Acas, vai nascer o herdeiro de Acas, e esse herdeiro, para que Deus vai dar um herdeiro para o rei se o povo vai ser destruído? Gente, não tem cabimento. Esse herdeiro não só vai, já que eu dou a palavra, esse herdeiro não só vai nascer, como ele vai ser criado na maior fartura. Então, não faz aliança com ninguém. Então, o destaque todo da profecia é para o nascimento do herdeiro. Não é destaque para a Almar que vai trazer o herdeiro. Tá? Então, o que é essa Almar? Almar é uma palavra hebraica que quer dizer uma mulher jovem em idade para casamento, portanto, uma virgem, não é? Que casava virgem, a não ser que fosse viúva, mas aí já não é em idade para casamento. Ou uma jovem recém-casada. Almar significava a jovem virgem em idade para casar-se, ou a mulher recém-casada. Significava os dois. Lembrando que o casamento era feito em 2 momentos. No primeiro momento, é chamado de desposar, que é quando as famílias fazem o contrato e eles passam, os jovens, os dois, o rapaz e a moça, passam a ser casados perante a lei, embora a jovem fique mais um tempo na casa do pai, mas eles são casados, que é o que aconteceu com Maria. Ela era desposada com José. Então, a primeira fase é o despojamento. A segunda fase é chamada de coabitação. É quando o marido, o esposo, vai buscar a sua esposa, que está lá na casa dos pais, e se une a ela, faz uma festa, faz uma cerimônia, uma festa, e eles se unem, acontece a lua de mel, etc. Tá? Então, tem que saber desse detalhe para saber que uma jovem pode ser recém-casada e está na casa dos pais ainda virgem. Tem que saber disso, tá? Certo? Mas isso aqui, Almar, de uma maneira geral, é dito tanto para virgem como para recém-casada. No caso, está na casa dos pais, ainda não coabitar. E já dou a palavra, mas eu preciso dizer isso aqui antes. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, a gente chama essa tradução de 70, o Septuaginta, né?
no século II, o que aconteceu? O termo Alma foi traduzido por Patenos. Então, Alma é um termo hebraico, né? A virgem, a jovem na idade de se casar, ou a mulher recém-casada, foi traduzido por Partenos, que em grego significa, ao pé da letra, virgem. Não é? Então, o texto de Isaías 7,14, quando foi traduzido para o grego, traduzido Alma, que poderia ser a jovem esposa, por Partenos, que quer dizer virgem ao pé da letra. E em grego, na cultura grega, não havia essa coisa do casamento em duas etapas, como havia em hebraico. Então, é a virgem mesmo. Partenos é a virgem mesmo. Partenos é alguém que nunca teve relação sexual. Em grego, Partenos é alguém que nunca teve relação sexual. Mas, metaforicamente, às vezes aparece Partenos no sentido de íntegro, não é? De pessoas fiéis a Deus. Por exemplo, em Apocalipse 14:4, não é? São homens e são partenos. Partenos por quê? Porque não cometeram idolatria, porque não praticaram prostituição, que é outro termo para idolatria, e são fiéis ao Cordeiro, quer dizer, fiéis a Cristo. Não é? Então, por que a 70, a Septuaginta, fez essa tradução em Isaías 7,14? Porque essa profecia, no século II, quando foi realizada a tradução, no século II a.C., esse texto de Isaías 7,14, o Isaías 7 todo, já era lido em perspectiva messiânica. Já ninguém lembrava mais de Acás, ninguém lembrava mais do herdeiro filho de Acás, mas já usavam esse termo Emanuel para falar do Cristo, para falar do Messias. E já se dizia que essa Alma era a filha de Sião. Quem é a filha de Sião? O Israel fiel, o Israel virgem, o Israel que não se prostitui com os outros deuses, que não comete infidelidade ao Deus de Israel. Então, como já se dizia que essa profecia falava do Messias, e que era o Cristo, né? Falava do Cristo, que o Cristo vinha da filha de Sião, veja, não tem no texto de Isaías 7,14, filha de Sião, tem Alma, que está falando da esposa do rei Acás. Está falando da esposa do rei Acás. Alma é a esposa do rei Acás, que Isaías está falando. Mas a profecia extrapolou esse contexto social. E aí os rabinos já diziam, né? Os sábios já diziam que esse texto não podia ser reduzido ao filho de Acás, que o filho de Acás tinha sido um bom rei, mas não dava para ser o sinal da presença de Deus entre o povo. Que o sinal da presença de Deus entre o povo ia ser o Messias, ia ser o Cristo. E aí os rabinos já liam, no lugar de Alma, eles já diziam a filha de Sião. Então, quando traduziram para o grego, já tinham essa influência dessa interpretação. E aí traduziram Alma por Patenos. Tá, agora eu dou a palavra para quem quiser, quem primeiro pediu a palavra aí. Irmã, é conhecido assim o tempo dessa profecia até a vinda do Messias, mais ou menos? Você quer dizer quando que ela foi dita? Quando foi dita. Ela foi dita no século VIII a.C. Obrigada. Iniciando já o século VII. Então, nem deu tempo. Não deu tempo para o rei tomar a decisão baseada na profecia. Né? Não, o rei, quando recebeu a profecia, ele recebeu a profecia como se referindo à esposa dele. Todo mundo, na época do rei Acás,
sabia que essa profecia se tratava do filho herdeiro do rei Acaz, que se chamava Ezequias. Ninguém duvidou que se chamasse, que fosse. Ninguém pensou em Messias, em Cristo, na época que Isaías deu a profecia. Ninguém. Todo mundo pensou no filho de Acaz, que o filho de Acaz era o sinal de que Deus estava com o povo. Porque se Deus não estivesse com o povo, nem o menino ia nascer e nem ia se criar na fartura. Se o menino nasceu e se criou na fartura, então o menino nasceu? Nasceu, Ezequias. O menino foi criado na fartura? Foi. E foi um bom rei. Certo. Então, nessa época, enquanto viveu Ezequias, enquanto não veio o novo império após a Síria, que foi a Babilônia, todo mundo entendia essa profecia como sendo uma profecia referida ao herdeiro de Acaz. O herdeiro do rei Acaz, o rei Ezequias, era o sinal de que Deus estava junto do povo, protegendo o povo. Não houve guerra. Não houve destruição de Jerusalém. Nem os vizinhos do norte fizeram mal ao reino de Judá, e nem a Síria fez mal ao reino de Judá. Embora o rei não tenha atendido o conselho de Isaías. O rei não atendeu. O rei Acaz acabou fazendo aliança com a Síria. Mas mesmo assim, o menino nasceu e o menino se criou bem. E foi entendido como sendo... o que é um sinal? O sinal é aquilo que aponta para além de si. Você vê um sinal de trânsito, você não para. A não ser que seja o sinal vermelho para você parar. Mas o sinal está lhe dizendo alguma coisa. Não é? Então, a vinda de Ezequias ao mundo dizia alguma coisa para aquele povo. Dizia que Deus estava presente com o povo. Só que os séculos se passaram. Quando foi no século VI, a Babilônia veio e fez o que a Assíria não fez. Sim. E aí as pessoas se perguntavam: Deus não estava com o povo? Não protegeu o povo da Assíria? Por que não protegeu da Babilônia? A resposta dos que vão ser exilados, os escritores lá do exílio, Ezequiel e outros, qual é? A filha de Sion, aquilo que eu falei ontem, a filha de Sion se entregou aos vândalos e os vândalos a devastaram. Ou seja, o povo cometeu infidelidade ao seu Deus, servindo a outros deuses, e esses outros deuses fizeram tudo de ruim com elas. Então, o que esses sábios vão dizer? Gente, não era Ezequias. Ezequias pode ter sido um pequeno sinal da presença de Deus na época em que ele veio ao mundo. Realmente, o povo tomou uma nova esperança quando esse menino nasceu, porque o povo dizia: Deus não vai deixar um herdeiro surgir se o povo vai ser destruído. O povo tomou a esperança. O povo acreditou em Isaías. Né? Então, o povo respirou aliviado, acreditando em Isaías. Mas os séculos se passaram e aquilo que a Síria não fez na época, a Babilônia fez. E precisava uma nova explicação. E aí os sábios vão dizer: Isaías não errou. É que a mãe é a filha de Sion e o menino é o Cristo, é o Messias. O Cristo é o verdadeiro sinal da presença de Deus com o povo. Não é o filho de Acaz. Não é o herdeiro do rei Acaz.
que é o sinal da presença de Deus com o povo. Agora nós compreendemos a profecia de Isaías. Por isso que não tem nome de pessoas, os sábios vão dizer. Não é? A jovem esposa é a virgem filha de Sião. O menino é o Messias, é o Cristo. Aí eles conseguiram tirar o espírito da letra, entende? E a profecia se tornou messiânica, que não era só uma profecia de salvação de guerra. Não faça aliança, eu te dou um sinal para você não fazer aliança. E aí se tornou, no século VI, uma profecia messiânica. Quando chega no século II, já está, do século VI para o século II, tem 4 séculos. O século II a.C., quando fazem a tradução do hebraico para o grego, já há 4 séculos que essa profecia é tida como messiânica. Então, ele já substitui virgem. Ele já escreve virgem. Eles não vão escrever, jovem que se casou. Não, eles querem mostrar que a profecia é messiânica. E quando, no século I, se no século II ela já é tida como profecia messiânica, no século I, quando se vai falar do Cristo, já se usa essa profecia como se referindo ao Cristo, não é não? Todo mundo está entendendo isso? Estou. Então, isso é importante para que as pessoas não digam que Mateus cometeu uma atrocidade. Que eu já ouvi tanto isso na universidade. Mateus deturpou a profecia. Lá está escrito, a jovem esposa se trata da mulher que tinha se casado com o rei Acaz. E aí Mateus vai para falar da virgindade de Maria. Mateus vai e muda a palavra de Deus, muda o Antigo Testamento e coloca uma virgem. Não, Mateus não mudou nada. Mateus está copiando o texto grego. E Mateus, desculpa, mas não está falando de Maria. Mateus está falando, mas não está interessado em falar de Maria. Ele não está explicitamente falando de Maria, está falando de Jesus. O interesse de Isaías era o menino. O menino é que é o sinal. Sim. E o interesse de Mateus é o menino. O menino que nasceu, o Cristo, é que é o sinal da presença de Deus. Ele está interessado em falar que o Cristo mostra, é a pessoa que mais mostra que Deus está junto com o seu povo. É através do Cristo que a presença de Deus fica junto do povo. Mateus está interessado em falar isso. E ele pega a profecia de Isaías da versão grega. Entendem? Professora, Muito obrigada. O que se poderia dizer sobre eles não terem sido atacados pela Síria, mesmo tendo desobedecido? E a outra coisa, então não é só após Jesus, quando vai se escrever, não é nem a escrita, mas não é só após Jesus que se pensa que o Messias era Jesus. Até o final, não é? Até a chegada, não se pensava que esse Messias era Messias, né? Messias como rei mesmo, como era no século VIII, né? E você agora diz que no sexto já mudou isso. Não foi até o final, não, é até Jesus. Foi, Graça. Sabe por quê? Primeira pergunta. Por que a Síria não devastou o povo, né? A cidade e o povo? Foi a primeira coisa que você perguntou, não foi? Sim. Porque isso ia acontecer de alguma forma, mas nós não sabemos como que Deus ia impedir. Acontece que Acaz não obedeceu Isaías e fez uma aliança com a Síria. Mandou emissários até a Síria e disse, eu me submeto a você, eu pago o tributo que você quiser, eu estou do seu lado, sou seu servo, sou seu vassalo, meus vizinhos estão contra você, quiseram que eu fizesse uma aliança contra você, eu não aceitei e eles estão tentando me destruir, venha me salvar.
Então, a Assíria não os destruiu, mas cobrou altos tributos. Sim. Acontece que estava havendo uma intriga palaciana na Síria por sucessão ao trono. Se Acaz, não tivesse feito aliança com a Síria não teria feito guerra a eles, porque estaria cuidando, lá o Senaqueribe estava cuidando da permanência do trono. E os vizinhos, juntos, não poderiam ir contra Judá, só eles, já que não tinha ameaça mais da Síria, por que ir contra Judá? Acontece que, naquele sufoco, Acaz, pensando que seria responsabilizado por uma destruição, não confiou em Isaías e fez aliança com a Síria. Por isso, pagou tributos durante muito tempo para a Síria. E Ezequias, depois que se tornou rei, o filho de Acaz, continuou pagando tributos, até que se rebelou contra a Síria. Tá? Agora, como o Messias era descendente de Davi, o Messias também, quer dizer, quando eu disser Messias, estou dizendo Cristo, né? O Messias também é descendente de Acaz. Entende? Então, é muito fácil manter essa profecia se referindo ao Messias. Por quê? Porque os sábios dizem, não era aquele filho de Acaz que ia nascer ali, enquanto Acaz estava vivo, o herdeiro dele. Mas era o filho de Acaz do futuro. Foi adiada, foi adiada a profecia, né? Isso. Certo. É como se dissesse, Isaías falou bem aqui para ti, mas ele estava pensando nos séculos futuros. Sim. Que bom que você perguntou, porque eu tinha esquecido de dizer isso. Todo mundo entendeu, minha gente? Alguém quer que eu explique mais alguma coisa? Eu estou aqui para isso. Bom, vamos seguir. Então, vocês entendem que tanto a palavra de Isaías, o foco não é a mãe do menino, mas dizer que o menino que vai nascer é o sinal da presença de Deus. O menino o menino será chamado de Emanuel, quer dizer, não é nome dele. É que todo mundo, quando se referir àquele menino, vai dizer, olha ali, ele é a prova de que Deus está conosco. A vinda dele entre nós é a prova de que Deus está com a gente, de que Deus está presente. Ora, Deus não havia prometido à filha de Sião que ela não seria mais vigiada, trancada dentro de casa, porque não precisava, porque seu pai estaria presente o tempo todo junto dela, protegendo? Pois é. Então, se trata da filha de Sião. A filha de Sião a virgem filha de Sião vai ter um menino que será o Emanuel, o menino que é a presença de Deus conosco. É a prova de que Deus está conosco, é o sinal de que Deus está conosco. Não é? Então, nesse caso, para a Septuaginta, para a tradução grega, para a Septuaginta, a virgem que daria à luz Emanuel era filha de Sião, ou seja, é aquela parte fiel, remanescente, fiel a Deus, aqueles que nunca cometeram idolatria, que nunca cometeram injustiça, que não ficaram contra a vontade de Deus. Então, essa interpretação foi aceita por Mateus 1, 22 a 23. O que ele diz é isso. Para se cumprir, quer dizer que agora, aquela profecia que não se cumpriu na época de Ezequias, porque Ezequias não poderia, ele em si mesmo, ser a prova da presença de Deus, embora a vida dele tivesse mostrado de algum modo que Deus estava presente com o povo, mas ele não era, de fato, o final do Emanuel. Era preciso alguém muito maior do
que o herdeiro de Acás, para ser sinal da presença de Deus entre o seu povo. Não é? Então, é como Mateus diz, agora se cumpriu, agora, com o nascimento de Jesus, se cumpriu a profecia que diz, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Esse menino aqui, né, que vai nascer agora, esse menino é a prova de que Deus está com o povo. E que é melhor, não só com o povo, não só com os fiéis de Israel, nem com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Realmente a profecia se cumpriu ali. O que Mateus está interessado não é em falar em Maria, nem na virgindade de Maria, embora isso esteja ali. O que ele está falando é da profecia de Isaías, feita lá no século VIII, que se cumpre 8 séculos depois, quando nasce Jesus. Agora está aqui o menino, que é o sinal da presença de Deus. Vocês entendem isso? Eu espero que sim. Não é? Então, o que Mateus 1, 22 a 23 quer dizer é que Jesus é o Emanuel. Jesus é o sinal da presença de Deus. Ele é Deus conosco. Ele foi dado por Deus ao mundo como sinal da presença divina entre os seres humanos. Jesus é o sinal da presença divina entre os seres humanos. Maria é a personificação da Virgem Filha de Sião, o Israel fiel a Deus, cuidado e protegido pelo seu Pai. Então, é como se ela, a pessoa dela, fosse a convergência de tudo que se disse da filha de Sião. Olha só o que Mateus diz no versículo 21, no 1, 21. E lhe porás o nome de Jesus, em hebraico, Yeshua, né, abreviado, pode ser Yehoshua ou Yeshua, porque ele salvará, o verbo salvar e achar, o seu povo dos pecados dele. Então, qual é a missão desse Emanuel? Por que que ele é a presença de Deus? Porque, gente, se quem passa por um terremoto e fica debaixo dos escombros, precisa de um salva-vidas. Precisa de alguém que lhe tire debaixo dos escombros. Por si só, ele não vai conseguir tirar as lajes de cima de si. Ele vai poder colaborar com a sua retirada de lá, de algum modo, na medida do possível. Mas ele sozinho não vai conseguir. Quando alguém está num incêndio, é preciso um salva-vidas. A pessoa pode até colaborar, mas ela não pode sair dali sem ajuda. Quando alguém está se afogando, né, precisa de um salva-vidas. Pode colaborar, mas por si só não dá conta de se salvar. O ser humano, com o acúmulo de pecados ao longo dos milênios, não pode sair de dentro desse pântano que é o pecado, sem uma ajuda de fora, sem um salva-vidas. Não dá para sair da areia movediça sem um salva-vidas. Tem muita gente que se estressa quando a gente diz que Jesus é Salvador. A gente mesmo faz as coisas. Gente, nós não podemos sair da areia movediça sem uma ajuda de fora. E o pecado se tornou isso para nós. Nós já nascemos no lamaçal. Nós já nascemos, somos colocados dentro desse mundo, num mundo de injustiça, num mundo de desonestidade, num mundo de egoísmo, num mundo de corrupção. Tá? A gente precisa de ajuda para sobreviver a isso, para não, sabe, sucumbir a isso, para não afundar nisso. Certo? E é isso que esse menino veio fazer, nos ajudar a sair da areia movediça. Nós temos que colaborar,
Nós temos que aceitar a ajuda dele para sair da areia movediça, mas nós não podemos sair da areia movediça sozinhos. É isso que significou o pecado para nós, tá? Então, é por isso que o nome dele é esse. O verbo Yasha quer dizer salvar. E o nome dele, Yeshua, quer dizer Salvador. Se eu leio em português ou em grego, não faz sentido nenhum dizer o nome dele é Jesus, porque ele trará a salvação. Não vai significar nada. Certo? Ele vai salvar. O nome dele é Jesus, porque ele vai salvar. Não diz nada. Mas Mateus faz um jogo de palavra com os termos hebraicos. Não é? Tá? Então, ele vai entregar para a gente a ponta daquela corda que a gente vai se segurar e se amarrar para ele nos puxar da areia movediça, porque sozinho a gente não dá conta. Quer dizer, nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, nós precisamos dele. Tá? E isso, né, enfim, em última análise, quem faz para nós é o Pai. O Pai é que faz para nós, através de Jesus. Não é? Então, é por isso que ele é a presença do Pai nos tirando desse lamaçal, nos tirando dessa areia movediça. Tá? Então, o ser humano não pode salvar a si mesmo, ele apenas colabora com sua salvação. O Filho de Deus pré-existente, né? O Filho pré-existente, o Filho divino pré-existente, foi plasmado. Muitos falam de fluido cósmico. Tá, é uma expressão científica do século XIX, mas muita gente compreende o que seja. Então tá. Será que é disso que se está falando? Não posso afirmar com toda certeza, porque o texto não é claro. Mas o Filho pré-existente de Deus, aquele que já existia, não é, foi plasmado no útero de uma virgem. Pelo menos isso dá para entender de Mateus. Embora Mateus não esteja interessado, de Mateus e de Lucas, embora eles não estejam interessados em defender virgindade de Maria. Eles estão interessados em falar de Jesus e da missão de Jesus. Certo? Então, eu não posso simplesmente me fixar numa virgindade física de Maria. Porque isso não é o mais importante, mas o significado dessa virgindade. Maria assim, é como se todo Israel fiel convergisse, fosse assim um zoom, fosse afunilando até chegar nela. Ela representa esses fiéis. E aí, com ela, começa os fiéis seguidores de Cristo. E é por isso que a gente tem que ver o texto de Caná, das bodas de Caná. Porque ela foi a primeira que acreditou. A gente tem que ver a anunciação do anjo lá em Lucas. Porque ela acreditou no anjo. Depois ela acreditou no que Jesus seria capaz de fazer. Foi a primeira a acreditar. Então, ela é a última dos fiéis de Israel e a primeira dos fiéis seguidores do Cristo. Então, o Israel fiel perseguido converge para ela. E ela dá início àquela igreja fiel perseguida. Porque, antes de tudo, ela, mais do que mãe de Jesus, ela é discípula de Jesus, ela vai se tornar discípula. A igreja, ou seja, a comunidade cristã, é feita de seguidores e seguidoras
de Jesus, de discípulos e discípulas de Jesus. A maternidade biológica dela teve o seu momento, mas ela não ficou nisso, porque senão ela teria sido simplesmente o último fiel de Israel. Ela se tornou a primeira fiel do novo Israel. Certo? Beatriz, diga. Não te escuto. Está com o microfone desligado. E ela foi a primeira salva por ele, não é isso, irmã? Estou certa? É. Exatamente. Professora, uma pergunta, mas se eu tiver equivocado o meu raciocínio, você pode dizer, e também se for atrapalhar aí, viu? Não precisa, por causa da hora, já está tarde. Salvação, né, o Jesus como Salvador, em grego, pode ser mais amplo do que só a questão da salvação para a vida eterna, né? Porque também pode ser cura. Me parece que é tudo aquilo que Jesus fez. Eu fico sempre pensando dessa forma, né? Que ele curou, que ele salvou em todos os sentidos. Eu fico sempre comparando com a vida plena, que essa vida plena não é somente depois da morte, mas também aqui já, né? O reino que já estava aqui, já está entre vocês, como ele dizia, né? Então, isso foi o alimento, a saúde, tudo isso. E esse termo em hebraico teria uma outra conotação, assim, uma outra tradução, ou uma ampliação, como a gente poderia fazer no grego? Olha, a ideia que dá é de uma situação irremediável que eu não posso solucionar, tá? Então é diferente. A tradução daí, salvação em hebraico... Mas é tão profundo quanto ou mais do que o grego. Porque o que remete à ideia, essa ideia remete à experiência do povo, a experiência que o povo teve no Egito. Então, você nasceu escravo, vai viver escravo, vai morrer escravo, seus filhos vão ser escravos, seus descendentes vão ser escravos. Então, vamos lembrar da escravidão do Brasil. Era assim. Tá? Você não pode solucionar isso. Você não pode deixar de ser escravo por você mesmo. Alguém tem que te dar alforria, alguém tem que te tirar da escravidão. Então, tem relação, pelo menos na ideia, com o Redentor, o Libertador, né? Também. Tem, isso, né? por causa da experiência do povo. Então, essa experiência de escravidão, naquela época, era a ideia mais forte de uma situação irremediável. Sim. Agora, se alguém te tira da escravidão, você tem vida plena. Não só você, mas todos os que vierem depois de você. Todos os seus descendentes poderão fazer da vida o que quiser. E por isso também, como a redenção, a retirada da escravidão, é algo que a escravidão é irreversível, a retirada da escravidão também. Em hebraico. Sabe por quê? O povo não pode voltar a ser escravo depois que Deus liberta. Não pode. Eles não podem voltar ao Egito. Por isso que, mesmo que tendo sido escravizados depois, eles eram libertados, né? Exatamente. Ótimo, ótimo. Obrigada. Então, não se trata de uma coisa, como a Idade Média dizia, de salvação da alma só. É vida plena, é em tudo. É físico, é psicológico, é espiritual, é em todos os sentidos. Porque se Deus não me salva no sentido econômico, eu me torno escravo do dinheiro. Eu vou viver em função dele. Não vou redimir essa parte. Não é? É como a pessoa que está num vício, ela precisa de ajuda para sair do vício. Tá? Diga, Beatriz e Edna. E todos os Irmã, mais. Irmã, a senhora pode falar um pouco mais sobre
esse termo pré-existente, o Filho de Deus pré-existente? Porque o início do Filho de Deus não está em Maria. Ele já existia. O João vai dizer que vai chamá-lo de palavra. Ele não teve começo com Maria. O começo dele foi antes de Maria. Ele é eterno. O que mais? Sim, obrigada, irmã. Não. Bom, então não se trata apenas de uma pessoa, Maria, quando aparece na Bíblia. Mas é mais do que uma pessoa, é o que essa pessoa simboliza. Quer dizer que Israel fiel converge para ela. E, ao mesmo tempo, ela dá início aos fiéis seguidores de Cristo, né? Então, trata-se de um padrão de relacionamento com Deus. Essa mulher, ela significa uma forma de se relacionar com Deus, uma forma de submissão, né? de fazer a vontade dele, de não, mesmo quando não entende, né? de se deixar cuidar por ele, de se deixar proteger por ele, de confiar sempre nele, né? Então, é nesse sentido. Diga, quem pediu a palavra. Irmã, duas perguntinhas, se der tempo. A profecia de Isaías foi lá no século VIII, e Jesus veio nascer, então, aí, 8 séculos depois. Sim. Embora esse tempo todo se deve simplesmente ao fato da idolatria do povo de Israel, ou teve algo a mais nessa demora aí? E outra questão, por que Deus insiste tanto na questão da virgindade de Maria, se não é bem por aí que a Bíblia quer dizer, né? Uhum. Dogma e assim por diante. Para Sim. poder dar uma opinião sobre isso. Tá. Vou ouvir a Beatriz logo. Não te Sou eu escuto, não, Beatriz, irmã. porque está com a mão levantada. Ainda está com a mão Tô. levantada desde aquela. Tá, Desculpe, irmã, me perdoe. tranquilo, tranquilo. Então, Paulo diz, na plenitude dos tempos, né, lá em Gálatas, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Quando ele fala isso, ele está dizendo, ele já existia. E esperou a plenitude dos tempos, é quando o pai vê que o filho está na hora de ser declarado maior de idade. Então, por exemplo, você, Marco, você se tornou maior de idade. E eu, porque o governo brasileiro disse que quando a gente completasse 18 anos, a gente tinha maioridade. Mas naquele tempo não era assim. Quem decidia o tempo da maioridade dos filhos era o pai. Então, o pai via que ele já tinha maturidade suficiente, ele podia ter 13, 14, 15, 16 anos. E ele era declarado maior. Assim como os regentes declarados pelo segundo maior de idade, sem ter 18 anos. Ele já tinha maturidade suficiente. Entende? Então, quando Deus viu que a humanidade já tinha maturidade suficiente para ele enviar seu filho, ele enviou. E se tendo maturidade suficiente, a humanidade o colocou na cruz, imagina se não tivesse maturidade suficiente para entender o seu filho, né? Então, não é dito isso, Paulo não disse que foi por causa do pecado, mas foi porque Deus é que decidiu o tempo certo de enviar seu filho, baseado na evolução humana, que o ser humano já podia ter a compreensão daquilo que Jesus ia ensinar, certo? A virgindade de Maria, não é? Ela tem um sentido eclesiológico. O que é eclesiológico? É aquilo que tem a ver com a comunidade, com o povo. Eclesia é a assembleia, a comunidade. Que comunidade? De Israel e dos seguidores de Jesus. É o Israel que tem que ser puro. A filha de Sião que tem que ser virgem.
O Israel tem que ser puro. Não é? E a comunidade cristã também. Não pode servir aos deuses, né? Ao dinheiro, ao prazer, a não ser mais o poder, ou seja lá o quê. Não poder servir a dois senhores. Tem a ver, tem um sentido eclesiológico, tem um sentido cristológico, que se está falando de Cristo em vista de Cristo. É que para o Cristo vir, o Messias vir, tem que vir daqueles que são fiéis a Deus. Tem um sentido antropológico. A humanidade, antropos, é a humanidade. A humanidade tem que ser pura, tem que servir a Deus. Tem que ser imagem de Deus. Não é? Tem que ser como Deus quer que a gente seja. E não se escravizando cada vez mais. E tem um sentido existencial. Então, a virgindade de Maria abrange todas essas dinâmicas. Então, ela não pode ser restrita a um sentido. Agora, por que houve essa questão? Eu vou deixar com esses slides com vocês, porque não pretendia falar. Sabia que não ia dar tempo e sabia que não ia falar, porque eu quero que o foco seja no judaísmo e nas primeiras comunidades cristãs. Eu quero dizer o que o judaísmo foi dizendo de filha de Sião e o que isso convergiu para Maria, e a comunidade cristã viu em Maria uma personificação, uma representação dessa filha de Sião. A comunidade cristã viu isso em Maria porque a comunidade cristã estava focada no Cristo. E é da filha de Sião que vem o Cristo. Tá? Agora, a igreja, principalmente a igreja católica, seja a igreja ortodoxa, seja a igreja romana, que é da qual eu participo, né? Ela foi cada vez mais falando sobre essa questão e enfatizando a divindade de Maria, a virgindade de Maria. Tá? Mas, em nenhum momento, a gente deve focar nessa virgindade biológica de Maria, embora se acredite que sim, que o Cristo era muito alto para ser igual a qualquer um de nós, né? Que ele poderia plasmar seu corpo físico no útero de Maria, etc. Não importa, os textos bíblicos não são claros sobre isso, mas isso não é o essencial. A virgindade de Maria está em função da virgindade de Israel, filha de Sião, né? Da igreja sem mácula, virgem, esposa do Cordeiro, lá do Apocalipse, que é o Cristo. Tá bom? É isso, minha gente. Próximo curso. Está aí no chat, mas deixa eu ver, nem me lembro mais, botei lá no início. O papel de Estevão nos Atos dos Apóstolos à luz do judaísmo. Depois eu faço a propaganda. É o curso de junho, tá? Abraço. Obrigada. Sobrevivi. Muito obrigada, irmã. Foi lindo. Foi incrível, como sempre. Obrigada. Lindo mesmo. Sobreviveu belamente. Obrigada. Muito bem. Quem não entendeu, Tchau, pessoal. Tchau, pessoas. Até a próxima. Quem não entendeu a orar, que é para pedir a Deus para dar as luzes de entender, né? Que tem certas coisas nós vamos acostumar a buscar o essencial. Isso. O resto é só complemento. Exatamente. Perfeito. Perfeito, Beatriz. Tudo de bom. Até a próxima quinta. Se Deus quiser, Amém. irmão. Até a próxima. Obrigada. Amém, Rita. Se Deus quiser. Muito obrigada, meu povo. Boa noite, irmã. Obrigada para quem vai assistir depois também. Pode deixar os comentários no YouTube, que eu leio e respondo. Eu vou assistir depois também, porque é muita riqueza, muitos detalhes. Eu não gosto de assistir copiando, aí depois eu vou ver, copiar alguma coisa. É bom. Obrigada. Beijão. Beijo. Boa noite, professora. Boa noite.